No dia 10 de setembro, no Mar Negro, perto da cidade portuária russa de Novorossiysk, um navio de guerra-chave da frota do Mar Negro da Rússia foi completamente destruído por veículos aéreos não tripulados ucranianos, os famosos UAVs. Mas esse não era um navio qualquer. Era uma embarcação rara e de alto valor do projeto multifuncional MPS-V07, e sua perda enfraquece bastante as forças navais russas. As forças especiais da Diretoria Principal de Inteligência da Ucrânia, o GUR, conseguiram acertar o navio, marcando um grande avanço na estratégia naval da Ucrânia. Una publicación en Telegram de la GUR, acompañada de un video, mostró la perspectiva del dron mientras volaba hacia el objetivo y se acercaba, antes de asestar un impacto directo en el puente, esa zona que alberga los sistemas de navegación y comunicación más críticos del barco. El golpe se ejecutó con una precisión impresionante, ya que el UAV, cargado con una ojiva de alto explosivo, se estrelló directamente en la sección del puente, destruyendo radares y equipos de comunicación y dejando la nave casi inoperable en el acto. Comentario número 1. Si apoyas y crees que Ucrania ganará la guerra para recuperar su independencia y libertad. O projeto MPS-V07 representa uma das classes de navios mais modernas e versáteis da Marinha Russa, projetado para lidar com uma ampla gama de missões. O navio mede cerca de 73 metros e 20 centímetros de comprimento, 16 metros e 50 centímetros de largura e desloca aproximadamente 1.300 toneladas. O MPS-V07 pode operar continuamente no mar por 20 dias, a uma velocidade máxima de cerca de 27 km por hora ou 15 nós. Normalmente, ele leva uma tripulação padrão de 20 marinheiros, com espaço para mais 12 pessoal especial e até 69 outros. Trata-se de um navio reforçado contra gelo, com um design particularmente robusto e resistente para navegação segura em regiões geladas, além de ser capaz de realizar tarefas variadas, como resgate, salvamento e reconhecimento. Quanto ao armamento, o navio está equipado com um canhão automático AK-630mm, metralhadoras pesadas de 12,7mm e o sistema de mísseis superficiar de curto alcance Igla-S, oferecendo defesa contra ameaças aéreas e de superfície. Os navios do projeto MPS-V07 vêm com complexos de mergulho, veículos operados remotamente, sonar de varredura lateral e meios de reconhecimento eletrônico, o famoso RER. O conjunto avançado de sonar permite detectar objetos subaquáticos em profundidades de até 1.000 metros, enquanto o equipamento RER pode interceptar sinais eletrônicos em um raio de dezenas de quilômetros. A embarcação pode realizar levantamentos do fundo do mar, com potência do motor avaliada em cerca de 4 megawatts, o que equivale a aproximadamente 4.000 quilowatts. No momento do ataque das forças especiais do GUR, o navio inimigo estava realizando reconhecimento eletrônico e patrulhando as abordagens à Baía de Novorossiysk, onde a Rússia concentrou os restos de sua frota do Mar Negro. O ataque aconteceu ao amanhecer, enquanto a embarcação se movia em baixa velocidade, tornando-a um alvo fácil para os UAVs ucranianos. Especialistas do GUR usaram um drone suicida Magura V5, armado com uma ogiva de alto explosivo de 250 quilos para colidir diretamente na área da ponte, o ponto mais vulnerável para os sistemas de controle e comunicação. Isso reflete como a Rússia recentemente foi forçada a realocar grande parte de sua frota do Mar Negro para zonas aparentemente mais seguras, como as águas de Novorossiysk, em vez de baseá-las na península da Crimeia e áreas vizinhas. A Ucrânia realizou vários ataques bem-sucedidos contra alvos na Crimeia nas últimas semanas, demolindo radares caros, explodindo bunkers de aeródromos e atingindo muitos outros ativos, erodindo gradualmente a posição da Rússia na região.
Por exemplo, no dia 15 de agosto, um ataque de mísseis Neptune ucranianos destruiu uma estação de radar Voronezh DM de $200 milhões na Crimeia, interrompendo severamente as capacidades de vigilância do espaço aéreo russo. As forças armadas ucranianas também intensificaram os esforços para atingir ativos navais russos nos últimos 12 meses, desferindo golpes diretos e devastadores em embarcações de várias classes e tamanhos. Isso marca o exemplo mais recente de tais operações e tem um peso especial por dois motivos principais. Primeiro, cada navio multifuncional MPS V07 tem um valor de cerca de $60 milhões, enquanto a Ucrânia o neutralizou usando um drone que custa apenas cerca de $100 mil. O baixo custo do drone Magura V5, combinado com sua alta efetividade em combate, resulta em uma proporção excepcional de custo-dano, com cada dólar investido pela Ucrânia causando centenas de vezes mais danos à Rússia. Esse padrão se repete em muitos outros ataques ucranianos. Eles usam armas relativamente baratas e simples para infligir milhões, até bilhões, em danos a alvos russos, alcançando resultados desproporcionais com custo mínimo por engajamento. Isso importa muito, já que a guerra se resume em grande parte a finanças. Manter um conflito exige gastos enormes, desde pagar e treinar tropas até adquirir armas, munições, veículos e tudo mais. Até agora, a documentação ampla mostrando que a Rússia despejou uma soma colossal no esforço de guerra, aumentando os orçamentos de defesa ano após ano e direcionando recursos para a aquisição de armas, produção e campanhas de recrutamento caras. De acordo com relatórios do Instituto para o Estudo da Guerra, o ISW, a Rússia gastou mais de $300 bilhões em sua campanha militar na Ucrânia desde 2022, com o orçamento de defesa de 2025 projetado em $120 bilhões, mais de 6% do produto interno bruto da nação. O Kremlin também paga a conta por todo o equipamento caro que a Ucrânia destruiu em ataques. Isso inclui caças e bombardeiros, tanques, veículos blindados, estações de radar, sistemas de defesa aérea e alvos logísticos como fábricas, refinarias de petróleo, oleodutos e depósitos de armazenamento. Os custos dispararam e a Rússia está pagando caro por isso. Sua economia mergulhou em uma situação desesperadora, com fundos de riqueza nacional cortados drasticamente, bancos em dificuldades e civis enfrentando vidas cada vez mais duras em meio a taxas de juros altíssimas e preços crescentes de itens essenciais do dia a dia. A taxa de inflação da Rússia em 2025 está em 18%, segundo relatos, com custos de alimentos e combustível subindo em média 25% em relação ao ano anterior. Até nos níveis mais altos do Kremlin, Putin e operativos do Serviço Federal de Segurança, o FSB, estão conduzindo uma purga incomum que muitos veem como uma tentativa desesperada de recuperar ativos por meio de apreensões forçadas de generais, ministros e oligarcas, figuras que agora estão sendo usadas como bodes expiatórios e responsabilizadas por falhas. É por isso que, quando ataques como esse acertam em cheio, eles representam muito mais do que um pequeno revés para o Kremlin. Significam mais uma conta enorme a pagar, mais uma peça cara de hardware militar apagada do tabuleiro tático e mais uma lacuna nas linhas de frente que exige ser preenchida com algo mais. Embora o navio MPS V07 não tenha sido totalmente destruído, os reparos ainda podem custar milhões de dólares e se estender por meses, se não mais. Estimativas iniciais do GUR colocam os custos de reparo do MPS V07 em até $20 milhões, com tempo de inatividade de pelo menos 6 meses, devido à escassez de peças e à infraestrutura de estaleiro sobrecarregada. Durante esse período, as forças russas não podem implantar a embarcação nem aproveitar seus benefícios multifuncionais únicos. Isso não seria um grande problema se a Rússia tivesse muitos outros navios MPS V07 para substituir o perdido. Mas a realidade conta uma história diferente.
De acordo com registros públicos, a Rússia possui apenas cerca de 5 embarcações desse tipo, com outras supostamente em construção. Essa frota limitada torna cada MPSV-07 um ativo estratégico insubstituível, e perder um deles degrada significativamente as capacidades de reconhecimento e resgate russas no Mar Negro. Especialistas do GUR, do Ministério da Defesa da Ucrânia, atacaram com um drone de combate fabricado na Ucrânia, mirando a área da ponte, que abriga o equipamento de navegação e comunicação especialmente vital do navio. Como resultado do ataque, o equipamento RER da embarcação inimiga foi destruído, deixando o navio incapacitado e destinado a reparos caros. Com apenas 5 dessas embarcações, e uma agora fora de ação, provavelmente presa em algum estaleiro por meses enquanto equipes de reparo correm para consertá-la, as capacidades de reconhecimento, salvamento e até sabotagem da Rússia no Mar Negro sofreram um golpe pesado. Perder o MPSV-07 não só limita as patrulhas e o reconhecimento russo, mas também força outros navios da frota do Mar Negro a se espalharem demais para cobrir a área, abrindo brechas defensivas que a Ucrânia pode explorar. Isso vai complicar ainda mais as coisas para as forças do Kremlin, enquanto abre oportunidades potenciais para a Ucrânia. Com um navio a menos guardando o Mar Negro, o exército de Kiev pode aproveitar a vantagem para aumentar a pressão, lançando ataques subsequentes ao redor de Novorossiysk e além, que poderiam eliminar embarcações adicionais da frota do Mar Negro nos dias e semanas à frente. Por exemplo, fontes ucranianas indicam planos para uma série de assaltos coordenados em outubro, misturando UAVs e mísseis Neptune para mirar os navios russos restantes em Novorossiysk. Não há dúvida de que Kiev pode realizar isso, pois tem provado repetidas vezes nas últimas semanas e meses que possui as ferramentas e habilidades para ataques rápidos e efetivos, não só em alvos terrestres, mas também em ativos navais russos. Por exemplo, no final de agosto, a Ucrânia executou um assalto recorde contra outro navio de guerra russo. No dia 28 de agosto, as forças de defesa ucranianas usaram um drone de primeira pessoa de longo alcance, o FPV, para acertar uma corveta Buyan M russa no Mar de Azov. A operação aconteceu em meio a mau tempo, com ondas altas e visibilidade ruim, mas as forças ucranianas alcançaram uma precisão impressionante graças à tecnologia avançada de orientação no drone FPV. A embarcação ficava a mais de 349 quilômetros do ponto de lançamento do drone, destacando quão completamente a Ucrânia dominou a guerra com drones, a ponto de suas forças realizarem ataques que pareciam impossíveis há apenas 1 ou 2 anos. O navio de guerra russo carregava mísseis de cruzeiro Kaliber, do tipo que o Kremlin usa rotineiramente em barragens implacáveis contra cidades e vilarejos em toda a Ucrânia. O Buyan M carrega 8 mísseis Kaliber, cada um com alcance de até 2.500 quilômetros, e uma ogiva de alto explosivo de 450 quilos, potente o suficiente para demolir alvos estratégicos como pontes, depósitos de armas ou infraestrutura civil. Construído na Baía de Tembriuk, o navio foi obliterado no local por meio de coordenação apertada entre o GUR e as Forças de Operações Especiais da Ucrânia. Juntas, essas duas unidades executaram um assalto em 2 fases contra a corveta de mísseis Buyan M do projeto 21631. Primeiro, um elemento demoliu o conjunto de radar do navio, incluindo o radar de navegação MP231 e o radar de matriz faseada ativa 5P26M1, usado para detectar ameaças ou alvos inimigos nas proximidades. A fase 1 envolveu 2 drones suicidas, cada um carregando uma ogiva de 50 quilos, que acertaram o mastro do radar em cheio, desabilitando completamente os sistemas de posicionamento e detecção de alvos. Em um piscar de olhos, o Buyan passou de se gabar de um complexo de radar de ponta, escaneando toda a área ao redor, para uma cegueira total.
A tripulação a bordo não tinha mais como detectar se mais drones ou até mísseis estavam a caminho para causar mais danos. Eles estavam completamente à mercê das forças armadas ucranianas. E a Ucrânia não mostrou qualquer disposição para misericórdia. Eles avançaram para a fase 2 do assalto, com operadores especiais lançando drones adicionais contra o casco para maximizar a destruição. 3 drones suicidas a mais, cada um com uma ogiva de 100 quilos, foram enviados para martelar o compartimento do motor e o magazine, provocando explosões secundárias que danificaram gravemente a estrutura do navio. Imagens de vídeo compartilhadas no Facebook capturaram exatamente como o ataque se desenrolou, apoiadas por relatórios detalhados da inteligência de defesa ucraniana. O porta-mísseis Kaliber levou os acertos. Operadores do GUR caçaram um navio de mísseis projeto Buyan-M no Mar de Azov. Uma unidade de tarefas especiais do GUR, do Ministério da Defesa da Ucrânia, destruiu o radar do navio por meio de um ataque de drone aéreo, e forças especiais da Divisão de Operações Proativas do GUR assaltaram o casco carregado de mísseis Kaliber. Como resultado dos golpes, o navio de mísseis russo, que estava posicionado na área da Baía de Temryuk para possíveis lançamentos de Kaliber, sofreu danos pesados e foi forçado a abandonar sua zona de patrulha de combate. A embarcação tem especificações impressionantes. Cada uma mede 73 metros e 20 centímetros de comprimento, desloca cerca de 1.050 toneladas e atinge uma velocidade máxima de 47 km por hora. O Buyan-M pode sustentar operações no mar por 15 dias, com um alcance máximo de 2.778 km. Quanto ao armamento, ele transporta os mísseis da classe Kaliber mencionados, até 8 por navio a qualquer momento, além de mísseis superficiar Igla-1M, os SANS, um canhão A190mm, 2 sistemas de armas de curto alcance AK-630M de 30mm e metralhadoras variadas. Essas metralhadoras incluem modelos KPV de 14,5mm e PKM de 7,62mm, oferecendo defesa de curto alcance contra ameaças pequenas como lanchas rápidas ou drones de superfície. Isso significa que eles podem lançar ataques de mísseis de longo alcance contra alvos variados enquanto se defendem de assaltos aéreos, terrestres ou marítimos, com dezenas de tripulantes a bordo para fazer pleno uso de seu armamento. Além disso, os navios Buyan-M contam com radares potentes, arrays de comunicação, ferramentas de navegação e outras tecnologias. Mas nada disso impediu os drones ucranianos de causar danos e, no final, forçar uma retirada apressada e desesperada. O custo do ataque arrastou o Buyan-M de volta ao porto de Taganrog para reparos, com custos estimados em até 15 milhões de dólares e tempo de inatividade projetado em no mínimo 4 meses. Essa operação tem paralelos impressionantes com o recente ataque ao MPS-V07. Ambas são demonstrações vívidas da maestria da Ucrânia na guerra com drones, e ambas deixaram embarcações vitais e escassas em completo desarranjo. Porque, assim como o MPS-V07, os navios Buyan-M não são produzidos em massa. Na verdade, apenas 15 corvetas da classe Buyan foram construídas, das quais apenas 12 pertencem à variante Buyan-M. Segundo fontes militares, a Rússia agora tem apenas 10 navios Buyan-M operacionais, com outros 2 fora de ação para reparos ou desabilitação anteriores. Assim, quando a Rússia perde um como esse, dói fundo. Isso erode a projeção de poder naval da nação e atrapalha a capacidade do Kremlin de lançar mísseis de cruzeiro mortais na Ucrânia. Em outras palavras, salva vidas e evita a devastação generalizada em lugares como Kiev e outras cidades e vilarejos. A outro ataque bem-sucedido ucraniano no Mar Negro foi relatado no dia 5 de setembro, novamente envolvendo a Diretoria Principal de Inteligência, que divulgou imagens mostrando um raid de operações especiais que destruiu equipamentos militares variados, pessoal e mais um navio naval russo, dessa vez um barco de patrulha.
A operação real aconteceu em agosto. Ela contou com múltiplas equipes operando drones da Divisão de Operações Proativas, implantando tanto drones FPV quanto UAVs de assalto para atingir vários alvos russos na água e ao longo da costa. O assalto rolou à noite, com 5 drones FPV e 2 UAVs de assalto coordenando para bombardear o barco de patrulha BL-680 e instalações de radar na linha costeira perto de Kerch. O GUR postou uma atualização no Telegram com um resumo completo dos eventos. Navio inimigo, radares e tropas ocupantes destruídos. O barco de patrulha da classe BL-680, o radar Harpoon-B e o sistema de guerra eletrônica Groza caíram para a destruição ucraniana. O BL-680 tem 11 metros e 90 centímetros de comprimento, atinge uma velocidade máxima de 80 km por hora e monta uma metralhadora de 7,62 milímetros, mais equipamento de comunicações de curto alcance, tipicamente usado para patrulhas costeiras e suporte anfíbio. Além disso, especialistas da Unidade de Operações Proativas incendiaram 4 arrays de antenas alimentadas por energia inimiga e causaram baixas em pessoal entre os invasores russos. Para esclarecer, o BL-680 é um barco inflável de casco rígido e um design original da Marinha Russa. Ele pode transportar até 12 tropas de uma vez, dependendo da configuração, e serve a papéis variados, como desembarques anfíbios, patrulhas costeiras, suporte logístico para navios maiores e mais. Não é um alvo de alto valor como o Buyan-M ou o MPS V-07, mas toda embarcação danificada ou destruída ainda conta como uma vitória para a Ucrânia e uma perda para a Rússia. O sistema de radar Harpoon-B serve como um array de busca e mira de superfície de longo alcance que também pode detectar algumas ameaças aéreas de voo baixo. Essa configuração alcança 120 km contra alvos de superfície e 40 km contra os aéreos, enquanto rastreia até 50 contatos simultaneamente. Ele resiste a várias contramedidas eletrônicas e fornece inteligência valiosa via canais de radar passivo e ativo para lançadores de mísseis russos, facilitando para o Kremlin martelar alvos ucranianos e causar estragos. O terceiro alvo principal foi o sistema de guerra eletrônica Groza. O Groza pode interferir em sinais a até 19 km com uma potência de transmissão de 1 kW, suficiente para perturbar a maioria das operações convencionais de UAV. Ele está entre as ferramentas de guerra eletrônica mais comuns da Rússia, rotineiramente implantadas para detectar e interferir em drones ucranianos. Ele pode cortar os links de orientação e controle de drones, essencialmente interrompendo a conexão entre o drone e seu operador, deixando o drone à deriva e tipicamente caindo no chão em vez de prosseguir o ataque. A Rússia implanta várias versões do sistema de guerra eletrônica Groza em pontos-chave da linha de frente para proteger tropas, trincheiras e ativos de alto valor. O ataque ao Groza usou um UAV com ogiva de fragmentação que obliterou o equipamento de antena e incapacitou a interferência russa na área. Ataques como esse acontecem sem parar. Por exemplo, no dia 1º de setembro, relatórios frescos surgiram do GUR detalhando um acerto bem-sucedido no aerodromo militar ocupado de Gvardiskoye, na Crimeia. O GUR postou no Telegram que 2 helicópteros Mi-8 inimigos e um navio caíram, enquanto combatentes do GUR continuavam pressionando assaltos contra instalações das forças ocupantes na Crimeia. Mais um resultado do trabalho de combate sistemático das unidades especiais do GUR sob o Ministério da Defesa da Ucrânia em território criminano temporariamente ocupado. UAVs modernos foram usados para assaltar o aeródromo dos invasores russos em Gvardiskoye, perto de Simferopol. 2 helicópteros Mi-8 inimigos levaram acertos diretos. Cada Mi-8 tem um valor de cerca de 15 milhões de dólares, impulsionado por motores Klimov TV3 117 VMA, com velocidade máxima de 249 km por hora e capaz de transportar 24 tropas ou 4 toneladas de carga.
O custo estimado dos helicópteros abatidos varia de 20 milhões a 30 milhões de dólares. Um fim decepcionante também atingiu um rebocador de Moscou, possivelmente o Buk 2190 na Baía de Sevastopol. O rebocador Buk 2190 mede 27 metros e 10 centímetros de comprimento, tem 900 kW de potência e monta uma metralhadora de 12,7 milímetros, principalmente para apoiar operações subaquáticas das Forças de Mergulhadores de Combate e Sabotagem Russas, o PDSS. Em um ataque aéreo mirando invasores na península, oficiais de inteligência ucranianos guiaram uma ogiva correspondente para o navio. O rebocador de assalto faz parte do chamado PDSS, a Força de Sabotagem Subaquática. Uma unidade de mergulhadores de reconhecimento altamente treinados, cuja preparação exige financiamento e tempo substanciais, além de equipamento de ponta. Cada mergulhador PDSS custa cerca de $500 mil para treinar e leva 2 anos para atingir prontidão de combate. Neutralizar esse rebocador corta drasticamente a vantagem de combate da unidade de elite russa. Mais um navio destruído, mais um punhado de helicópteros de transporte versáteis inflige dezenas de milhões em perdas e dá um golpe sólido na máquina de guerra do Kremlin. Tudo cortesia de alguns UAVs ucranianos e um planejamento estratégico brilhante. O custo cumulativo dessas operações eventualmente se provará alto demais para a Rússia aguentar. Desde o início de 2025, a Ucrânia destruiu ou danificou pelo menos 3 embarcações navais russas, MPS V-07, Boyan-M, BL-680, 2 helicópteros Mi-8, uma estação de radar Voronezh-DM, um sistema de radar Harpoon-B e um sistema de guerra eletrônica Groza, com perdas totais estimadas para a Rússia superando $350 milhões. Enquanto isso, o custo dos UAVs e mísseis usados pela Ucrânia nesses ataques chega a cerca de $2,5 milhões, incluindo cerca de 15 drones Magura V5, $100 mil cada, 20 drones FPV, $10 mil cada, e 2 mísseis Neptune, $500 mil cada. A proporção custo-dano chega a 1 para 140, o que significa que cada dólar gasto pela Ucrânia causa $140 em danos à Rússia. Em contraste, a Rússia gastou mais de $300 bilhões em sua campanha militar desde 2022, com o orçamento de defesa de 2025 consumindo 6% do produto interno bruto. Em contraste, a Ucrânia, com ajuda internacional, gasta cerca de $50 bilhões anualmente em defesa. Essa disparidade mostra como a Ucrânia maximiza recursos limitados para causar danos máximos, enquanto a Rússia lida com uma tensão financeira crescente que erode sua capacidade de sustentar uma guerra prolongada. Porque cada ataque faz mais do que destruir hardware militar. Ele drena o orçamento do Kremlin, a projeção de poder, as capacidades de combate, os planos operacionais, o moral, a confiança e muito mais. Cada acerto corrói a ideia de que a Rússia está vencendo essa guerra, enquanto renova e fortalece a resiliência, a determinação e a convicção da Ucrânia de que pode não só se defender, mas contra-atacar com força real. E com a Ucrânia recentemente revelando mísseis promissórios novos como Long Neptune, Flamingo e Sapsan, seus ataques só vão se tornar mais frequentes, infligir custos mais pesados e causar mais dores de cabeça para a Rússia e seu líder Vladimir Putin nos dias e semanas vindouros. Comente o número 1 se você apoia e acredita que a Ucrânia vai vencer a guerra para reconquistar sua independência e liberdade.